Nesse vídeo eu venho falar para vocês sobre mais um conceito da abordagem centrada na pessoa, mais um dos grandes conceitos desenvolvidos por Carl Rogers, que é a noção de eu, a imagem de si. Gostaria de explicar para vocês o que é a noção de eu, a noção de self, ou a imagem de si, como que nós construímos a nossa imagem, como que nós construímos o nosso eu, o nosso self, e como que o nosso eu ele pode ficar para nós sendo algo, mas que para os outros é mostrado de outra maneira. Muitas vezes nós nos sentimos ser uma pessoa, mas o nosso comportamento não mostra sendo essa pessoa. Então é disso que se trata esse vídeo. Primeiramente dizer assim, a noção de self, de forma teórica, escrito por Rogers, é um conjunto perceptual de eus. É assim que a gente vai encontrar na literatura. E aí, traduzindo essa frase, esse conjunto perceptual de eus, se diz o quê? A todo tempo, desde quando nós nascemos e por toda a nossa vida, nós vamos nos conectar com as coisas à nossa volta, nós vamos nos conectar com pessoas, com objetos, por meio da percepção. A percepção, ela traz pra gente essa conexão com o mundo de dentro e com o mundo de fora. Então, nós vamos coletando informações por meio da percepção, percebendo primeiramente nesse espaço mais reduzido, que é do lugar de onde nós viemos, das pessoas das quais começaram a fazer a nossa maternagem, e aí, enquanto nós vamos crescendo, a nossa relação com o mundo vai aumentando e o nosso campo perceptivo também vai aumentando, logo nós vamos percebendo mais coisas, entendendo que a percepção ela é aí um dos processos psicológicos muito importantes para o desenvolvimento mental, emocional e cognitivo do ser humano. Então esse conjunto de percepções ele vai estar diferente para cada ser humano, porque a percepção ela é aí um processo subjetivo. A forma como eu percebo o modo como os meus pais cuidaram de mim e como que eu internalizei esse cuidado vai ser diferente dos meus outros irmãos, por exemplo. Eu vim de uma família onde meu pai e minha mãe, eles tiveram juntos 15 filhos, eu sou a última de todos eles. Então se a gente fosse pegar e fazer um estudo e pensar assim, como que é o modo com que todas essas pessoas que foram educadas no mesmo lugar percebem a si e as pessoas das quais fazem parte da rede delas, dos relacionamentos delas. Possivelmente essa resposta vai se dizer o que cada um de nós tem um modo de perceber a si próprio e as pessoas que estão à nossa volta. E aí a gente vai dizer o quê? Que esse conjunto perceptual de eus que vai formar a nossa noção de self nem sempre vai ser a realidade posta, aquilo que aparece, aquilo que está aí. Muitas vezes a forma como nós percebemos as coisas e depois nós internalizamos, porque o que vai acontecer? Aquilo que nós temos guardado na nossa imagem de eu não é necessariamente a percepção pura, mas sim o significado que a gente faz dessa experiência via percepção. E nem sempre nós vamos significar as nossas experiências da maneira como a percepção se apresentou. Pode ser que nós passamos por uma experiência desagradável e para a gente não colocar, e o nosso eu ele é muito inteligente para que nós não ficarmos aí em contato direto com a frustração, o que vai acontecer? O nosso eu ele pode simbolizar aquela experiência de uma forma distorcida ou negada, que aí são dois mecanismos de defesa que a gente pode trazer à tona aí dentro dessa discussão da noção de eu.
Então, a noção de eu, sendo esse conjunto perceptual de eus, ele vai se construir numa bifurcação. Eu terei a noção de eu real e a noção de eu ideal. Isso é uma coisa bem interessante para a gente aprender e poder entender como que nós desenvolvemos o reconhecimento de que nós somos e que nem sempre, às vezes, é realmente o que é. Nós, por alguma razão, e isso é muito de cada um, dependendo da situação, nós podemos até distorcer alguma situação para poder nos mantermos ali mais seguros, ou a gente pode negar a realidade. Lembram que no vídeo que eu falei sobre a tendência atualizante, eu disse que a tendência atualizante é essa capacidade do ser humano crescer e se desenvolver em pró ao seu enriquecimento? Então, e essa capacidade de crescer e se desenvolver, quem se desenvolve é o eu. A partir dessa tendência à atualização, a partir dessa força, dessa energia que mora em cada um de nós. Só que a tendência atualizante que existe em cada ser humano vai se atualizar de acordo com a imagem que nós temos de nós mesmos. Se nós estamos com uma imagem distorcida de que talvez, por exemplo, eu reconheça que eu seja uma pessoa muito tímida e não consiga falar em público, eu posso ter todos os atributos para isso. De repente eu tenho um bom posicionamento, eu tenho uma boa oratória, minha fala está bem clara, eu tenho um bom conhecimento do conteúdo que eu vou falar, só que eu não me sinto sendo capaz disso. E logo eu não vou conseguir fazer a tal da palestra, fazer a tal da apresentação em público, porque o meu eu está dizendo para mim que eu não sou capaz disso. E aí se uma outra pessoa vai dizer assim, não, mas você consegue, você sabe, olha só, fala para mim um pouco sobre o que você gostaria de falar em público, pra gente ver se você consegue. Aí a pessoa vai lá e fala, e consegue falar muito bem, mas quando ela é colocada diante dos olhos dos outros, automaticamente ela aciona um mecanismo de defesa e ela se reconhece não sendo capaz, né? Ela passa a se conectar com aquela imagem que ela tem dela, que eu não sou uma pessoa que faço direito e não consigo ir para frente. Então aí tem uma distorção na imagem do eu dela, né? Ou seja, não está de acordo com aquilo que ela é. Então a noção de eu, a noção de self, vão existir aí dois tipos, ideal e real. A noção de self real é o quê? É a noção que eu tenho de mim, eu, Eliette, vai precisar estar de acordo com aquilo que eu esteja me manifestando, vai estar de acordo com os meus comportamentos, com o que eu estou mostrando para os outros e os outros estão vendo. Ou seja, e aí é importante dizer que nem sempre essa noção de eu real vai ser real em todas as esferas da minha vida. Às vezes eu vou estar muito bem posicionada dentro de uma imagem de eu real na minha vida profissional, mas que talvez lá no relacionamento com a minha família eu não seja da mesma maneira. Eu tenho alguma dificuldade, não consigo me desenvolver tanto. Então nós vamos estar com a nossa imagem de eu atualizada diante de algumas das nossas experiências, das quais nós conseguimos simbolizar elas corretamente na nossa imagem, tal qual foi a experiência para a gente. Por isso a ideia de pensar que o meio ele é importantíssimo para que o ser humano possa crescer e se desenvolver em prol das suas capacidades, sem que ele precise negar ou distorcer alguma capacidade para ele ser quem ele é. Então a noção de self real é isso, é esse eu que está de acordo com o que eu experimento e o que eu estou mostrando no meu comportamento. Ao contrário disso, a noção de self ideal, que é o quê? É aquela noção de self que o meu modo de me perceber está em desacordo com aquilo que eu estou mostrando. Eu me vejo uma pessoa feia, gorda, desengonçada, mas o que as pessoas estão vendo de mim é o contrário. Você é uma pessoa bonita, elegante, que consegue falar, consegue se posicionar.
mas essa pessoa está dizendo para ela mesma que ela não se percebe assim, ou seja, ela tem um eu idealizado. Eu gostaria de ser, mas eu não sou. Eu gostaria de ser uma pessoa inteligente, bonita, simpática, mas eu não sou uma pessoa inteligente, bonita e simpática. E quantas das vezes a gente encontra pessoas assim, com a sua imagem de eu idealizada, fora do que realmente ela é, né? Seja numa perspectiva de crescimento, ou seja, para uma perspectiva de aniquilação. É importante dizer que a noção de eu está diretamente ligada, né? Ela vai ser aí o veículo. O nosso eu é o veículo que vai poder, que vai comandar. Eu sempre costumo dizer que a tendência atualizante é o combustível que vai ser colocado no eu para ele poder seguir os caminhos da vida. Então, quanto eu puder acreditar que eu sou capaz, mais eu conseguirei me atualizar nessa capacidade. Então, a tendência à atualização, ela está aí como sendo uma capacidade que vai auxiliar o meu eu para crescer e me desenvolver de acordo com a maneira como eu me percebo, como que está a minha imagem. Então, se fôssemos pensar no trabalho do psicoterapeuta, ele vai ser aquele profissional que utiliza o saber da abordagem centrada, que construiu a sua formação e seu conhecimento na visão de homem e de mundo a partir desse pilar. Ele vai considerar que é importante eu ajudar esse homem a reconhecer primeiramente qual é a imagem que ele tem dele, que ele possa estar aí de encontro com essa imagem, mesmo que talvez o que ele veja seja algo não muito bacana assim, mas ele vai precisar reconhecer a pessoa que ele é. E aí depois, ele, com toda certeza e com toda delicadeza, esse profissional conseguir ajudar essa pessoa a fazer algumas correções na sua imagem, né? Fazer algumas atualizações, ele poder começar a olhar para ele e ver as capacidades que ele tem. E as que ele não tem, ele ainda poder desenvolver, né? Como eu disse lá no outro vídeo, todo ser humano tem a capacidade de crescer e se desenvolver. Ele vai precisar, com certeza, encontrar pessoas que possam dar a ele aí um meio facilitador. E o terapeuta, ele é uma dessas pessoas que pode ajudar a pessoa da qual procura a fazer essa correção da imagem de si e poder fazer a partir daí uma melhora na sua performance, uma melhora na maneira como ele se olha, para que ele possa encontrar outras saídas da vida, né? Acho que de modo geral era isso que eu gostaria de dizer para vocês nesse vídeo sobre a noção de eu, a imagem de si. Eu espero que vocês tenham gostado. Em síntese, era essa a contribuição. Caso você queira comentar, coloque seus comentários aí embaixo, curta e compartilhe. Eu sou Eliette Machado, psicóloga, e até o próximo vídeo.